Está começando o podcast Política Sem Gravata. Bate-papo sem formalidades, mas com muita história de lideranças políticas de Santa Catarina. Olá, eu sou Lucas Colombo e estamos chegando mais uma vez com uma edição do podcast Política Sem Gravata. Nós recebemos aqui em nossos estúdios do Portal Litoral Sul a prefeita de Sara, Dalvânia Cardoso. Ela é formada em administração de empresas, possui especialização em gestão de pessoas e administração pública e também é professora no ensino superior. Com passagens pela Secretaria de Governo de Sara, Siderópolis, Lauro Miller, Criciúma, Morro da Fumaça e Uruçanga, em 2020 ela venceu a eleição municipal e se tornou a primeira prefeita eleita da história de Sara. Dalvânia, é um prazer te receber aqui. E nós começamos sempre perguntando, como é que foi que iniciou o envolvimento da Dalvânia na política? Primeiro, dizer que é uma honra para mim estar aqui, né? Política sem gravata, hoje é política sem gravata, sem bigode, política de saia, então. É isso aí. É muito bacana, Lucas, porque... primeiro quero agradecer também a oportunidade da Litoral Sul, né? De podermos contar de uma forma informal, né, leve, como é que é a trajetória. Eu entrei para a história. Daqui a 200 anos estará lá nos livros, né? Dalvânia, primeira prefeita, primeira mulher a assumir o comando do Executivo de Sara. Eu não tenho tradição familiar política, vim de uma família de agricultores, não sou das famílias tradicionais colonizadoras da cidade e nem do centro da cidade. Venho da pequena comunidade de Uruçanga Velha, depois Lombas, onde fui criada com a família. E realmente foi algo que a vida comunitária, eu sempre gostei da vida comunitária. Desde menina, eu participava de centro cívico escolar, na Escola Melquíades do Rincão, em que eu recordo assim, com muita alegria e orgulho que eu vendia bolo no recreio para poder comprar livrinhos para a biblioteca, da antiga série Vagalume, lembra? Compramos toda a coleção Vagalume vendendo bolo na hora do recreio. Bolo de banana, era só açúcar. E depois, na minha comunidade de Lombas, onde eu fui catequista, fui líder do grupo de jovens. Na década de 90, os grupos de jovens eram muito fortes. Na PJ, na Pastoral da Juventude Católica, era muito forte os movimentos. E com 19 anos, eu fui presidente da Associação de Moradores da comunidade. Uma comunidade pequena, agrícola, 120 famílias. E aí sempre muito envolvida. Gosto de história e acabou surgindo da política. Minha família, tradicionalmente, tinha um partido, eram da Arena, mas nunca ninguém foi vereador, nem político. Eram famílias tradicionais simpatizantes, sempre da direita, Arena, PDS, como se dizia. E aí, com 17 anos, eu acabei me filiando ao PP. Me tornei líder na juventude do partido, fui presidente da juventude do partido em Sara, depois fui na ANREC, na época que era Guinga, Lei, Zé Zanoli, Marcos Spiller e Marcelo Daló, Rangel Locke, Evandro Gava, nossa, né? Um time bem da geração 2000, nós falávamos. E aí veio a paixão pelo serviço público. E eu entendi que era necessário me aperfeiçoar, tanto que eu fiz a faculdade, né, de administração e depois fui fazer uma especialização em gestão de pessoas, porque a política é movida por pessoas, e também em administração pública. E aí as coisas naturalmente foram acontecendo. Eu acho que eu sempre gostei de tudo que era do trabalho coletivo. Eu sou apaixonada pelo serviço público, eu gosto de ver os projetos nascendo, andando, evoluindo, né? As pessoas tendo a oportunidade de progredirem na vida para serem felizes. E eu acho que esse foi sempre o meu norte. Eu ainda vinha no carro agora e eu dizia assim ao Charles, o Charles Carlin que me acompanha. Eu disse, Charles, a minha vida foi o quê? Sempre o meu trabalho, que sempre foi voltado para a administração pública, para o social, para as pessoas, né? Também fui professora na rede municipal, quando muito jovem, e os últimos 10 anos tinha trabalhado na Exucre, com educação de adultos, né? Com a faculdade de administração. A minha vida se voltou a isso, família e trabalho.
cuidar dos meus pais, da minha irmã e meu sobrinho, e o trabalho, sempre muito focada nisso. E aí me levou a ser a primeira prefeita na cidade que eu amo. Passei por 6 cidades, aprendi muito. Cada cidade. Sim, eu ia falar essa parte mais técnica, né? Mas voltando um pouco lá na questão já com 19 anos, né? Lá na comunidade, tu assumi como presidente do bairro, da associação de moradores, né? Jovem, 19 anos naquela época. Como é que foi para ti, assim, esse passo? Tu já tinha essa liderança na comunidade? Tu atuava O que tu fazia naquela época? Tu lecionava? Tu trabalhava na roça? Como é que foi esse contexto? Eu trabalhava na roça, os meus pais sempre trabalharam na roça, né? Mas, além disso, eu dava aula também nas escolas do município e era líder do grupo de jovens. Então, assim, a gente conseguia, era muito bacana, um clima maravilhoso, né? De fazer aquelas festas juninas, aqueles jantares, aqueles almoços de galinha com polenta, levar atrações para a comunidade, boi de mamão, como era tradicional. Então, tinha um envolvimento e, assim, mesmo sendo uma menina com 19 anos, foi nesse período que a gente construiu o centro comunitário. Ah, que legal. Foi nesse período que foi construído o centro comunitário. E era muito bacana porque tinha, sabe aquela coisa de cidade pequena, relação de vizinhança, espírito de união, né? Então, eu era, mesmo com 19 anos, eu conseguia ser respeitada e, ao mesmo tempo, mobilizar todo mundo para ajudar. Então, assim, tinha festa junina, tinha que fazer as barracas. Eu olhava, estavam aqueles senhores, os jovens, de tudo que era idade, e a gente ali organizando, ajudando, né? Eu acho que o espírito de liderança nasceu da comunidade. Esse espírito de união em torno dos objetivos ali, Exato. Né? E para ti, né, passasse por 5 prefeituras como secretária, né? Como é que foi a primeira experiência, né, dentro do governo? Né? Foi em Sara, acredito eu, né? Como é que foi essa primeira experiência de participar de um governo municipal? Eu sempre trabalhei e em determinado momento, né, trabalhei em Sara, Siderópolis, lá no Miller, Uruçanga, Morro da Fumaça, passei por 6 prefeituras. Mas eu vi que chegou a hora de fazer pela minha cidade e não mais ser a assessora, a secretária do prefeito. É uma mudança de cadeira, mas isso me deu muita experiência, né? Eu olho o documento ao longe, eu já sei o que significa aquilo, como é que funciona o processo. Os secretários passam trabalho comigo porque tem que ser muito explicado, porque não vão convencer tão fácil, porque eu conheço o trâmite burocrático e conheço a prática. Acho que isso foi bacana, porque isso me deu um know-how, a experiência. Acho que a vida da gente, às vezes eu penso, né, Deus é perfeito, né? Mas a gente, quanto mais amadurece, melhor a gente fica. E o corpo é o inverso, né? Igual naquele filme. O corpo vai envelhecendo. E deveria, né? Se fosse o contrário, nossa, imagina o vigor de quem tem 20 anos com a cabeça de quem tem 50. É verdade. Né? E essa questão, assim, de ter essa experiência, ela me dá pontos à frente. Até porque eu tenho a experiência daquilo que pode dar certo, não dá certo, a realidade. Os municípios, cada um tem uma característica diferente, né? De Uruçanga para Morro da Fumaça, para Criciúma, para Siderópolis, enfim, por todos onde passei. Mas todos eu tiro alguma coisa vantajosa, boa, que eu consigo aplicar em Sara. E essa tua pergunta, como foi no primeiro momento essa troca da cadeira de secretária para prefeita, foi a experiência que me disse assim, não vou fazer transição de governo. Eu não fiz transição. Eu fui na prefeitura, 2 dias depois que ganhei a eleição, conversei e vi que não seria interessante fazer transição de governo. Porque a transição ela é boa para quem sai. Você entrega o papel do jeito que você quer. Alguém vai assinar que recebeu aquele papel e parece que está tudo bem. Está tudo certo. E quando você abre as administrações, elas não são como geralmente os prefeitos
que estão saindo entregam. Tá tudo em dia, tá tudo certo, quando tu abre não é bem assim. Então, a primeira ação, já em função da experiência que tive, foi dizer não quero transição. Eu pedi ao ex-prefeito que só deixasse abastecidos os carros da saúde, a caminhonete da Defesa Civil, que deixasse licitado o combustível, porque não poderia falhar, que deixasse uma máquina no pátio de máquinas em plantão, porque geralmente verão pode chover, em plantão e abastecida, e disse que o restante deixasse. Aí fiz uma organização externa, as pessoas que trabalharam comigo nas outras prefeituras vieram me ajudar nos primeiros dias de governo. Fiz uma relação dos relatórios que eu queria em cada área, e aí o RH lá de Uruçanga veio me ajudar, o Compras da Fumaça veio me ajudar, sabe, diferentes áreas das prefeituras, as pessoas profissionais que eu conhecia e que conhecia, da confiança e que sabem do trabalho. Vai lá e tira para mim o extrato da folha com o resumo da folha de todo mundo. Veja o que tem de férias vencidas, sabe? Eu fui pegando os dados com várias pessoas, em torno de 10 pessoas que vieram e que nos ajudaram, e essa foi a transição. Não teve. Transição foi mais ou menos nessa linha. Tudo isso, acho que a experiência me ajudou. Te ajudou para não acontecer como tu falou, né? De dizer que tá tudo bem, tudo certo, alguém recebeu, não recebeu. Claro. Tu deve ter tido essas experiências quando assumiu Imagina, eu me encontrei secretária, praça que não estava na contabilidade e estava inteira por pagar, lá da Ponta do Mato, por exemplo. Não fiquei devendo nada. Como não ficou? Se tu fez rescisão de todos os secretários, tinha 500 mil. E aí vai, né? Sim. Lixo, tinha um monte de coisa atrasada. Mas é de praxe, os prefeitos que estão saindo fazem aquilo, tá tudo certinho, tá tudo bom. Mas pela experiência que eu tinha já de ter passado por outras administrações, eu disse, não, então eu não vou querer transição. E hoje, que além da experiência, claro, né, da parte técnica, né, como é que está sendo para ti agora lidar com toda a parte política que vem com o cargo de ser prefeito, né? A parte técnica tu já dominou, tem bastante experiência e tal. E como é que está agora, né, a Dalvânia, depois desse tempo já à frente da prefeitura? Agora começa a pipocar, né? Os 2 primeiros anos, a parte política ela é mais amena, vamos dizer assim. Agora, com os interesses dos grupos partidários já no ano que vem, então já começa a pipocar. Mas, assim, a gente tem tido um bom relacionamento, esses 2 anos, tudo aqui. Também não mando projeto ruim para a Câmara, só mando projeto bom, eles não têm nem como dizer que não vão aprovar. Sim. Que projeto ruim que eu mandei até hoje, só coisa boa. Né? Os projetos administrativos, a prefeitura em dia, pagando em dia, o fornecedor recebendo em dia, isso nos deu uma credibilidade grande na rua. A verdadeira política, para mim, é estar presente no meio do povo, e isso eu faço muito. 5h30 da manhã, hoje eu já estava na rua. 5h30 da manhã eu já estava na rua. Sim. E final de semana, para mim, não existe, né? Eu estou nas comunidades, presente, é onde tu conversa com o povo. Né? E essa é a verdadeira política. Agora, da política partidária, começa agora as especulações. Sim. Né? Todo mundo sabe o meu posicionamento, converso com todos, menos o PMDB e menos o PT. São as 2 siglas que eu não converso. Sim. E como é que está antes de irmos para a eleição do ano que vem, eu queria te perguntar como é que foi, né, a primeira experiência, tu decidiu que ia ser candidata a prefeita de Sara. Foi em 2016, a primeira eleição, né? Mas como é que foi esse passo para ti? Foi um passo natural? Tu já vinha atuando como secretário de outros governos? Já é algo que tu vinha trabalhando? Como é que foi esse passo de se tornar candidata a prefeita? Na verdade, em 2011, teve uma briga interna dentro do PP de Sara. Eu sempre fui dos bastidores e na administração pública a parte política. Quando acabou o mandato do Heitor Valvassori, que eu tinha sido secretária, se tu perguntasse assim, quem é, de todos os secretários aí do Heitor, quem é que nunca vai ser da política? Acho que todos apontariam para mim. Porque eu sempre gostei, partidária, atuante, mas eu nunca tinha ido para a rua pedir voto. O meu nome nunca foi assim, vai ser candidata a vereadora.
E quando aconteceu aquela celeuma em 2012, 2011, com o PP de Sara, ali eu virei líder política. Eu tenho nítida clareza de que foi ali que eu me transformei em política. Assim, quando eu entrei no partido com 17 anos, o nosso inesquecível querido Ascendino Pavei, que foi o primeiro prefeito de Sara, eleito, ele foi, indicado, ele foi o primeiro e depois foi reeleito. Mas o seu Ascendino, uma vez, ele disse para mim que um dia eu seria prefeita. Mas eu lembro disso nitidamente, eu tinha uns 17, 18 anos. Mas, assim, ele falou aquilo, mas também não era algo... Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso para mim, foi seu Ascendino. Querido, abraço aí para toda a família Pavei. E aí, mas eu nunca trabalhei isso. Eu foquei na parte administrativa, a fama de até meio durona, né? Uhum. Que não é o condizente com a figura política Sim. daquele momento. E aí não fui nem candidata a vereadora, mas naquele momento que o PP teve a briga interna, eu virei líder. Em 2016, né, a gente foi para uma reunião 33 dias antes da campanha. 33 Nossa. Dias. E aí eles disseram assim, quem não joga fica sem torcida. Nós precisamos ter candidato. Uhum. E eu pensei, eu fiz toda essa algazarra, né, junto na briga do partido, defendendo, e agora não vai ter candidato? Tinha que ser eu. Sim. E aí eu fui, sabendo que era uma eleição muito difícil, reeleição do outro prefeito, ele uniu todos os times partidários. Eu tinha 8 candidatos a vereador, ele tinha 30. Todas as estruturas de poder da cidade Sim. estavam ao lado dele. E eu pensei, e ele tinha um governo que não era ruim, eu pensei, mas eu vou, não pode ficar sem torcida, né? Tem que dar a opção para o povo. Sim. Fui, 33 dias de campanha, o que eu pedi para o meu partido foi 3 motoristas. Um para de manhã, um para a tarde e um para a noite, porque eu ia fazer campanha de manhã, à tarde, à noite, até porque a oposição dizia assim, ela vai fazer 5 mil votos. Eu pensava, meu Deus, se eu fizer 5 mil votos, eu estou morta. E vou acabar com o partido. E aí tu chegava em outro lugar, tu vai fazer uns 7 mil votos. E eu pensava, se eu fizer 8, tá bom. Se eu fizer 8, tá bom. No dia da eleição, eu fui dormir, cansada, já com a derrota, fui dormir com 8.500 votos. Fui dormir feliz da vida. Fiz 8 mil votos. Aí, chegou de manhã, acordei lá na mãe, né? Uhum. E aí, escutei na cozinha elas falando assim, a minha mãe e a minha irmã. Ou é muito doida, ou é muito forte. Dormiu a noite inteira. Aí eu fiz assim, por que eu não ia dormir? Eu cheguei e fiz assim, o que vocês estão falando aí? Por que vocês acham que eu não ia dormir? 8.500 votos, eu nunca... Todo mundo dizendo que eu ia fazer 5, aí elas começaram a rir. Aí elas fizeram assim, tu foi dormir? Estava no site da Rádio Difusora, 8.500. Mas tu fez 10.500. Nossa, pulei, bati palma, feliz. E pensei, 10.500 votos, sem uma estrutura, uma campanha em que as pessoas não me conheciam. Sim. Uma campanha que foi decidida, como tu falou, ali em cima do laço. Da decisão na última hora, eu pensei, isso vai dar certo se eu me dedicar. E dali em diante, eu coloquei foco. Não é por falta das pessoas me conhecerem que eu não vou ganhar a eleição. Eu perdi a eleição, no outro final de semana, no domingo, eu já estava na missa do Rio dos Anjos, festa de São Judas Tadeu. A hora que eu entrei na igreja, eu só via todo mundo se cutucando. Ela veio, nossa, ela perdeu e já está aí. E eu não parei. 4 anos, né? Acredito muito na Bíblia, né? Isaías 42. A cana trilhada não será quebrada. E eu trilhei a cana aos 4 anos. Tudo que tinha na cidade, todos os bairros, eu não critiquei o ex-prefeito, eu não fui me meter no governo dele, eu fui plantar a minha roça, como eu sempre digo. Eu fui olhando para frente e fui
fazendo com que as pessoas me conhecessem, fui entendendo os problemas de cada comunidade. Né? Isso te ajudou também depois na campanha, né? Porque, muito, né? Aí veio a pandemia, não podia fazer campanha, a minha estava feita. Aí veio a pandemia. Aí, como é que foi em 2020, né? Essa mudança do jeito de fazer campanha, junto com aí o grande mistério da eleição era quem vai ser o vice dela. Que eu seria candidata, todo mundo sabia. Os meus candidatos a vereador de 2016, todos juntos fizeram 5.500 votos. E nós fizemos 10.500, 5.000 votos a mais. Então, muita gente tinha votado no vereador do outro prefeito e votado em nós. Eu aproveitei isso para chegar nas comunidades e entender que eu tinha que ir para todas, né? Uhum. Vem a pandemia, o povo já sabia que eu era candidata. Não, ela perdeu a eleição, mas ela não parou, ela está no meio do povo. Agora, quem é o vice dela? Eu não podia mais sair na rua. Igual o macaquinho lá dos emojis. Era a pergunta. Era a pergunta. Quem é o vice? Quem é o vice? Como é que é o vice? E o vice foi definido por uma pesquisa qualitativa, onde nós olhamos o perfil. A gente fez uma pesquisa qualitativa. Na pesquisa apareceu que a figura de mulher precisava a figura forte de um homem, de preferência empresário, que a dupla desse credibilidade para o projeto e que não precisava ser um vice que viesse me trazer mais votos, mas se segurasse o que eu já tinha de intenção, ganharia a eleição. Uhum. Aí filiamos empresários, colocamos no nosso partido e eu não entendia, tá? Uhum. Teve reunião que eu chorei. Porque eu queria coligação. Sim. Eu dizia porque eu vou ficar sozinha, porque eu vou ficar isolada, porque eles vão se juntar tudo do outro lado. E aí o pessoal do núcleo do partido, da executiva, não, mas se a pesquisa está dizendo que tu tem que ter alguém assim, o povo não queria essa... foi uma trabalheira para me convencer. E aí, numa pesquisa qualitativa, apareceu lá que o vice tinha que ser empresário, bolsonarista, na época o Bolsonaro, sim. Bolsonarista, e é até incrível como os psicólogos analisam tudo, né? Daí ele disse, e tem que ser mais alto que você. Até isso? Você tem a fama de mandona, tem que ter alguém que apareça na foto acima de ti. Para quem não conhece muito... E aí todo mundo apontou para o Jandir Sorato. Uhum. E eu pensei assim comigo, meu pai do céu, ninguém conhece o Jandir. Deu aquele frio na barriga, mas eu ouvi, a maioria ouviu o meu partido e foi o Jandir, nossa, baita parceiro, estamos fazendo um grande trabalho na cidade, né? Ele não é um político tradicional, não é um ambicioso na política, só me ajuda ele, a esposa, a Jana, né? Ela é a cachorrenta, como eu digo, ela é toda Barbie, mas se abaixa para criança e para cachorro está toda a vida de joelho, né? E deu tudo certo, está dando tudo certo, graças a Deus. No fim, tem a parte técnica da campanha, que é essa parte das pesquisas e tal. No fim, tu encontrou um grande parceiro, né, para essa caminhada. Exatamente. E seguimos o perfil, né? Uhum. Que era o que a rua estava dando o recado, que era o que eles esperavam, né? E como é que foi quando tu recebeu a notícia que tinha se tornado prefeito de Sara, que tu recebeu a notícia que tinha ganho a eleição? Como é que foi a festa? Como é que foi tudo isso? Ô, Lucas, foi assim, deixa eu te dizer que na primeira eleição, a gurizada que trabalhou comigo tudo chorava na hora do resultado, quando a gente perdeu. E eu estava muito tranquila porque eu sabia que ia perder. Não tinha nenhuma esperança de vitória. Minha única preocupação era não fazer 5.000 votos. Uhum. Nesta última eleição, era o inverso. Eu estava muito convicta da vitória. Então, assim, não era algo que eu estava preocupada, esperando. Será que ganha? Será que perde? Eu tinha certeza da vitória. 10 dias antes, em todos os momentos durante a eleição, já apontava, não tive nenhuma pesquisa que eu perderia. Sim. Todas as pesquisas durante a eleição mostravam a nossa vitória. E nos últimos 10 dias,
a empresa, a pessoa que fazia a pesquisa para a gente, ela fez a pesquisa, trouxe e disse assim, acabou a eleição. Vamos para uma sala com ar-condicionado, que eu estava toda suada, andando na rua, pedindo voto. O Jandir estava vermelho, que era um camarão, e ele de andar no sol, e ele chegou e disse assim, quando eu cheguei na sala com o Jandir, ele olhou e fez assim, homem compra terno, e mulher é saia ou vestido? Aí eu fiz assim, saia ou vestido, para posse. Acabou a eleição. Faltava 10 dias. Aí eu disse, meu filho, tu não conhece a política de Sara. Aí ele fez assim, minha filha, mas tu não conhece, tu não entende de estatística e pesquisa. Aí ele disse assim, não perde mais, Dalvânia. Vão para uma sala, ele ainda brincou, vão para uma sala com ar-condicionado, tu vai ligar para os vereadores, motivar os vereadores, e o Jandir vai ligar para os empresários da cidade. A eleição está definida, não dá mais tempo. Aí eu fiz, mas e Sara é assim? E Sara, na última hora pode rolar dinheiro. Aí ele fez, as pessoas vão pegar o dinheiro e vão votar em vocês. Não te preocupa. Eu disse, mas e Sara? Eles estão numa estratégia, porque o ex-prefeito estava com os dois, né? Com os dois grupos, os dois adversários. Ora defendia um, ora defendia outro. E aí eu dizia, eles podem se juntar. Aí ele abriu a pesquisa e disse, se os dois se juntarem, você vai ganhar mais voto ainda. O povo não aceita se os dois se juntarem na última hora. Mas eles podem inventar uma calúnia, podem inventar alguma coisa, já vi virar a eleição em Sara em 2, 3 dias. Ele disse, não, o povo já decidiu, não tem mais como virar, tu pode acreditar na estatística. Daí eu disse assim, Aí eu disse assim, mas eu não vou parar de trabalhar. Quinta-feira, tu vai fazer outra pesquisa, e daí aí eu paro. Se der que realmente já está ganha, daí eu paro e vou para a sala do ar-condicionado ligar para os vereadores. Aí ele fez assim, não terá outra pesquisa. Eu não vou comer dinheiro de vocês. A eleição está fechada, acabou. Só quero ir no teu gabinete quando tu ganhar. Quero ir lá no teu gabinete e visitar. Daí eu fiz uma guerra, né? Vai ter que ter pesquisa sim, porque tu não vai me deixar na última hora sem pesquisa. Não vou fazer. Não vou cobrar, está definida a eleição. Então, assim, quando fui no dia para a apuração, né, dos resultados, a gente foi lá para aquela sala lá em cima no posto do Jandir, eu disse, eu não estava aflita, eu não estava com o coração agoniado, eu estava emocionada, muito feliz, mas eu não estava na dúvida se eu ganhava a eleição ou perdia, porque eu já tinha a convicção. A rua me dizia isso. Sim. Onde eu passava, né, eu não fiz comício, não fiz carreata, não fiz passeata, não fiz nada. E os outros 2 times faziam. E quando eu passava, as pessoas diziam assim, deixa eles fazerem barulho, nós vamos votar em ti e no Jandir. Não precisa fazer, nós vamos votar em vocês. E aquilo me dava a convicção, o povo está quieto, mas vai votar em nós. Sim. E foi mesmo. E agora, né, chegando ao 3º ano de mandato, quais são as grandes realizações que tu destaca, né, até este momento do teu governo? Eu penso que a gente fez um trabalho nos 2 primeiros anos. O primeiro ano foi pandemia, né? 103 mortos, vacina, centros de triagem. Foi tudo muito difícil, né? Tu começar um governo em meio a uma pandemia, que são seculares, Sim. como se diz. E uma troca de governo de 12 anos até montar a equipe. E hoje o poder público, ele é técnico. Sim. Tu entra num trem-bala em movimento, não é mais uma prefeitura pequena. É a segunda maior cidade da REC, né? Tu entra num trem-bala em movimento e não dá mais para ser como era antigamente, pega o parceiro político, o vereador. Não, hoje tu tem que ter as pessoas técnicas. Uhum. A administração pública, ela é técnica, ela profissionalizou. Então, assim, foi muito difícil o primeiro ano. E a gente aproveitou o 1º e o 2º ano para implantar os projetos que chegam diretamente nas pessoas. Uhum. Né? Muita arrumação, muito conserto, muita estruturação. A frota da prefeitura, ela estava assim, sucateada, abandonada. Nós trocamos quase... Bom, acho que o da saúde, o último está trocando agora, o último veículo.
A gente renovou toda a frota, preparou as estruturas de governo, enxuguei muito a máquina. Despesa de pessoal em 2016 chegou a 55%, passou do limite. No primeiro ano nós fechamos em 39%, e agora, em 2022, a gente criou outros projetos, Saúde na Hora, Melhor em Casa, Sara Entre Elas, as escolinhas de futebol, enfim, novos projetos que trouxeram mais pessoas, reforço escolar no português e na matemática, isso dá 1 milhão só de professores, aula de inglês desde o primeiro aninho, que era só no 6º ano, organizamos a casa, fazendo o benefício chegar nas pessoas. Não adianta você colocar ar-condicionado se a vidraça da janela estiver quebrada. E Sara tem um crescimento incrível, crescimento econômico, pela localização privilegiada, pela abundante extensão territorial. Então, Sara é realmente uma cidade com um potencial enorme e que nós queremos que seja polo industrial. Criciúma é o polo da educação, é o polo dos serviços, do comércio. Não tem mais espaço para a indústria grande como Içara tem. Nós queremos ser o polo da região na indústria. Temos 22 quilômetros de BR-101 e muita terra livre. Uma logística fantástica. Agora, com a pavimentação da Avenida dos Trilhos, lá pela Esperança. Agora, com a duplicação da SC 445, a saída da Via Rápida, 44 quilômetros de BR-101, 24 de cada lado. Estamos preparando a mão de obra. A maior parceria em educação do Senai em Santa Catarina hoje é a de Sara. Em 2 anos, nós formamos 500 novos profissionais. Bastante. 500 é um número. Cursos profissionalizantes. Cursos profissionalizantes. Focamos nisso para ajudar a indústria, para incentivar a indústria. Os cursos muito acontecem. Hoje nós vamos estar abrindo uma turma para processos cerâmicos dentro da Esmalte Cera. As aulas vão acontecer aqui no Presidente Vargas, na Escola Ignácio Stachowski, e a gente vai buscando parceria com as empresas, pagando o Senai para fazer os cursos e formando mão de obra, e as próprias empresas já aproveitam os profissionais. Então, apoio para as que já estão também poderem ampliar. Na educação, foi uma maravilha, né? Ganhamos o 1º lugar no IDEB, fizemos o reconhecimento, passei 1 semana só fazendo conta, e conseguimos pagar o 14º salário como prêmio do IDEB para todos os profissionais da Secretaria de Educação. Da secretária à merendeira, do transporte escolar, a psicóloga, a fonoaudióloga, enfim. Legal. Então, distribuição de material escolar, lista completa de qualidade, né? Aquela criança que muitas vezes os pais não têm condições, tem 3, 4 filhos, compra metade da lista, compra o material inferior, né? Todos igualdade. Assinamos, né, o termo do Todos pela Educação, e um dos objetivos do Todos pela Educação é justamente a igualdade, né? Então, assim, compramos uma usina de asfalto. A cidade é grande, tem uma necessidade de pavimentação, e a usina nos dá mais liberdade, rapidez, e que começou a funcionar basicamente agora em dezembro, janeiro, e é um sucesso já na cidade. A cidade já reconhece como um bom projeto, né? E nós vamos avançar muito com a usina. Levar o asfalto para o interior da cidade, né? Tirar o pó, a lama da frente da casa das pessoas. E melhorar aspectos, muitas vezes recapes em ruas que já lajotadas, mas que precisam melhorar, que fazem parte da trafegabilidade, da mobilidade urbana. E novas ruas, é claro. Então, assim, organizamos, enxugamos a máquina, preparamos todo o nosso governo, ele já está planejado nos próximos, esses 2 anos que faltam. Né? Eu já contei quanto vai ter de recurso e o que nós vamos fazer em cada bairro, o que nós vamos fazer de cada obra, o que nós vamos fazer em cada reforma. Está tudo
planejado, bairro por bairro, já contando com os recursos deste ano e os do ano que vem também. Tá certo, então chegando mais para o final aqui do nosso podcast e para o ano que vem, para a eleição de 2024, como é que está essa conjuntura e qual é o pensamento da Alvânia? Aquilo que eu disse, né? Eu quero o bem da cidade. Tenho trabalhado muito. Não durmo antes da meia-noite e não acordo depois das 5:30 da manhã. Focada no projeto. Trouxe um time novo. Se você for na prefeitura, você vai ver que quem governa comigo são pessoas novas na administração pública, jovens, entenderam a nossa linha. E, politicamente, eu agora estou focada no trabalho. Naturalmente, começam as conversas, as especulações. Eu sempre fui muito franca, né? Só tem 2 times que eu não converso, que é o PT e o MDB. O restante, a gente tem conversa, as pessoas reconhecem o nosso trabalho, a rua reconhece o nosso trabalho e eu vou buscar os melhores parceiros. Ainda não visualizei quem efetivamente é o adversário. Dizem que em política se escolhe primeiro o adversário e depois se busca o parceiro. Eu ainda não consegui. Né? A gente vê as siglas muito divididas em Sara. E ainda não visualizei quem efetivamente é o adversário. O nosso foco é plantar a nossa roça, fazer o nosso governo, buscar os melhores parceiros e fazer com que a cidade cresça, continue crescendo, avançando, se destacando, ser o polo industrial da região. Estamos buscando 3 empresas grandes que podem, não anuncio, não divulgo antes, porque já vi fazerem isso no passado e não dá certo. Como dizia o meu avô, o segredo é a alma do negócio, buscando novos investimentos para a cidade, mas ao mesmo tempo focada que a qualidade de vida do cidadão que mora em Sara é o mais importante. Não adianta a cidade crescer se o povo ter sofrimento. Então, que as pessoas possam ser felizes na nossa Sara. Show de bola, tá certo? Então, Dalvânia, mais algum recadinho que tu queira dar às pessoas que nos acompanham, algum recadinho que tu queira deixar para os içarenses? Fique à vontade. O que eu quero dizer, assim, que eu sou muito feliz da cidade ter me dado essa condição. Tenho o meu esforço, eu vivo um momento na vida que é o do meu pai acamado, né? Bem quando eu fui para a prefeitura, ele acabou ficando na cama, a minha família sofre com isso. E às vezes eu sinto isso, né? Puxa, era um momento que era talvez para eu estar lá com elas, né? Só tenho a minha mãe, uma irmã e um sobrinho. Mas eu tenho certeza que Deus está, assim, nos guiando nisso tudo e que é por uma causa muito nobre, porque a gente ama a cidade. Tá certo, então. Obrigado, Dalvânia, pela presença. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast Política Sem Gravata. Fique ligado, até a próxima. Você acompanhou o podcast Política Sem Gravata. Apresentação, eu, Lucas Colombo, com trabalhos técnicos de Jonathan Vitor. Portal Litoral Sul, informação que transforma.